cerca de 25 anos atrás, eu também cantava essa música no coralzinho da minha igreja. E hoje eu sou o futuro que eu cantei. Eu não sei se eu consegui atender as expectativas de fazer um futuro melhor. Mas o que eu sei é que eu me tornei adulta e Jesus não voltou ainda. E agora, diante de mim, existe uma gigantesca responsabilidade. Diante de mim e diante de você. Que é de preparar crianças para serem um futuro. Mas não um futuro qualquer. Nós precisamos hoje preparar as nossas crianças melhor do que nós fomos preparados. Talvez você teve a oportunidade de, assim como eu, crescer na igreja adventista. Crescer nem tanto, né? Mas viver na igreja adventista. Eu fui preparada por essa igreja. Mas hoje, o que as nossas crianças enfrentam no campo da guerra espiritual é brutalmente maior do que o que nós tínhamos que enfrentar quando tínhamos a pouca idade delas. E por isso elas precisam serem melhores preparadas. Isso aqui aconteceu ontem. Talvez você esteja indignado, revoltado com as cenas que nós vimos na abertura das Olimpíadas. Agora eu coloquei esse vídeo aqui porque eu quero te chamar a atenção para um detalhe que talvez na correria você não percebeu. No meio desse total desrespeito ao cristianismo, aos valores cristãos, existe uma criança. E essa criança está ali porque os militantes dessas ideologias malignas que existem hoje no nosso mundo, eles perceberam uma coisa que Jesus já nos ensinava e que Ellen White tanto falou para nós. É muito mais fácil discipular uma criança, ensinar uma criança aquilo que você quer que ela viva, que ela pregue, do que depois um adulto. E por isso, todo esse tipo de coisa hoje tem sido voltado para as nossas crianças. E é por isso que eu quero te fazer essas duas perguntas hoje aqui. Líderes da nossa igreja. O que a igreja faz no ministério infantil? O que a igreja local faz no ministério infantil? E como a igreja local pode impactar de maneira duradoura a fé das nossas crianças? Como igreja, nós somos convocados a discipular as nossas crianças. Discipular para que elas tenham uma fé duradoura. Discipular ela para que elas acreditem em Deus. Que elas acreditem no reino de Deus. Acreditem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida delas. Para que elas, sendo assim ensinadas, discipuladas por nós, elas sejam transformadas por Jesus. Elas se tornem semelhantes a Jesus. E para isso existem 3 fatores que são cruciais que a igreja local faça para que a gente seja de fato mais efetivo, para que a gente consiga aumentar a probabilidade de que a gente ensine para as crianças uma fé que vai ser duradoura. E os 3 passos estão aqui: pertencimento, crença e tornar-se. Uma criança, ao chegar nas nossas igrejas, na sua igreja, no seu grupo, a criança precisa entender o que está sendo falado. Essa criança, ela precisa ter locais apropriados para aprendizagem. Ela precisa ter materiais que estimulem ela, que empolguem ela. A criança precisa ter oportunidade. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Sabe o que é dar oportunidade? É fazer o que a Eveline fez aqui ontem com o filhinho dela. Se você não percebeu bem, se você não gravou bem essa cena, está lá no Instagram da associação gravado. Olha o olhar de confiança que o filho tinha na mãe para fazer as notas, as entonações que eram necessárias naquela música. Ela não falou para ele vir cantar uma música aqui sozinho. Ela o discipulou. Ela oportunizou que ele estivesse aqui e aprendesse com ela. Então, esse é o primeiro passo. Qual a mensagem, como igreja, nós transmitimos para uma criança
Quando nós temos um templo lindo para adorar ao Senhor, e a gente tem salinhas infantis sem condições de uso, ou muitas vezes inexistentes, salas que viram depósitos, salas que estão sem pintura, mofadas, sem luz. Qual mensagem nós estamos passando para essa criança? Qual mensagem nós transmitimos para uma criança quando nós dizemos que elas não podem participar da liturgia da igreja, ou seja, da adoração a Deus, elas não podem participar? As nossas crianças precisam primeiro, desde muito novinhas, entender aonde elas pertencem. E elas pertencem ao reino de Deus. Esse é o primeiro passo, para que a gente construa uma fé duradoura nelas. O segundo passo é a crença. Através do que elas aprenderem na igreja, elas vão começar agora a confiar em Jesus. Elas vão amar a esse Jesus. E por isso que a gente não pode brincar com o tempo que nós temos com as nossas crianças na igreja. As crianças não devem chegar na igreja para ir para uma salinha passar o tempo. Chegar na igreja e ir colorir desenhos durante 1 hora da escola sabatina, ou quem sabe nos momentos do culto, porque elas estão tumultuando o culto, então vamos tirar e vamos dar um desenhozinho para elas colorirem. Não. Queridos, nós temos um currículo, louvado seja Deus pela quantidade de materiais que essa igreja produz para atender todas as faixas etárias e todas as crianças com necessidades das mais diversas que nós temos hoje. Nós temos um currículo que foi feito para que as crianças aprendam a confiar em Jesus, aprendam a amar Jesus. E agora eu quero te perguntar, querido líder, você consegue ir lá na salinha, diante de todos os afazeres que você tem, você consegue tomar tempo para ir lá nas salinhas infantis e ver se esse currículo está sendo seguido? Você tem conseguido pastorear as crianças da igreja, indo até lá e vendo o que elas estão aprendendo? Sua igreja está tendo acesso a esses materiais? Sua igreja faz assinatura anual para que se tenha ali um material apropriado para se trabalhar com as crianças? Esse é o segundo passo. A gente não pode perder tempo, a gente tem que ensinar a Bíblia. E o terceiro passo é o tornar-se. Através daquilo que as crianças viverem na igreja, elas vão então desenvolver as práticas de fé dela. Se uma criança na igreja, ela é ensinada, se ela tem experiências de missão, ela vai ser missionária. Se essa criança ela tem experiência de comunhão, ela vai ser ligada a Deus. Se ela tem experiência de liderança, ela vai agora aprender a liderar. É por isso que a gente precisa tanto de vocês, anciãos e anciãs dessa igreja. Não deixe que o Ministério da Criança seja um programa à parte da sua igreja. Tudo que vocês planejarem como igreja lá deve ser pensado para o discipulado infantil. Olhe para as crianças que estão na sua igreja hoje e pense no que você quer que elas se tornem quando adolescentes e quando adultas. E comece a discipular elas hoje. Afinal de contas, o que será da nossa igreja em 2050, se nós tivermos as crianças de hoje como membros e líderes dessa igreja? Está em nossas mãos a oportunidade. Como associação, a gente oferece estímulos, a gente oferece incentivo, caminhos, possibilidades, ferramentas, mas o discipulado acontece lá com você. O discipulado acontece lá na igreja local. E o que a gente precisa fazer diante disso? Entender que vivemos uma nova realidade. As nossas crianças não são iguais, e elas não serão iguais a como nós éramos, a como a geração passada era, e só reclamar disso ou menosprezar o valor dessa geração não vai mudar as coisas. Enxergue oportunidades. Onde nós estamos tendo desafios hoje, enxergue oportunidades. Se o mundo hoje está oferecendo a bruxaria moderna para as nossas crianças, ensine a Bíblia para elas. Vamos ensinar os conceitos bíblicos.
Se o mundo hoje está oferecendo o feminismo e todo o seu lixo de ideias que vem junto para as nossas crianças e adolescentes como solução dos problemas, vamos ensinar os valores que Deus deu ao ser humano. Se o mundo hoje está querendo empurrar a promiscuidade para as nossas crianças, vamos ensinar a pureza, vamos ensinar a Bíblia, e não vamos menosprezar o poder de encantamento que a palavra de Deus tem sobre a vida de uma criança e de um adolescente. Eles amam estudar a palavra de Deus. Precisamos reconhecer que nós temos uma necessidade enorme de colaboração no ministério infantil. Nós precisamos de vocês. O nosso campo missionário é enorme, gigantesco. Nós temos milhares e milhares de crianças e adolescentes que só terão oportunidade de escolher se nós formos até eles, os buscarmos e os ensinarmos. E por isso Ellen White fala para nós que a educação das nossas crianças e jovens é muito importante. E nós devemos manifestar profundo interesse nessa obra. O quanto você acredita nas crianças que hoje estão sob a sua influência? O quanto você acredita nelas? Quem receber uma criança em meu nome, a ele próprio o recebe. Eu quero deixar com vocês um QR Code. Nesse QR Code existe aqui uma pesquisa. Você pode apontar a câmera do seu celular, copiar esse link e usar posteriormente na sua igreja, numa reunião com as pessoas que trabalham no departamento infantil da sua igreja. Diretores, professores, simpatizantes, pais. Chegue lá, converse, entenda a realidade, as necessidades, as possibilidades. E contem comigo no trabalho de vocês. Ellen White também diz que nos últimos dias, as vozes das crianças se ergueriam para dar a última mensagem de advertência a um mundo agonizante. O poder de influência que eles têm é enorme. O quanto você acredita neles? Jesus acreditava.